No ar, mais um programa Questionamento Jurídico com os principais temas do mundo do direito. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com. Confiram lá nossos conteúdos, tem muito conteúdo interessante na área da política, da economia, na área do entretenimento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o tema de hoje, na verdade, é um tema solicitado por vocês, através dos e-mails que nós recebemos. A nossa assessoria selecionou aí as principais perguntas para que a gente possa conversar um pouco sobre as principais dúvidas do direito do consumidor, né? Posso levar alimentos no cinema? Questão de garantia, é 90 dias ou não é 90 dias? Enfim, inúmeras dúvidas que chegaram através dos nossos canais, para que você tenha um melhor entendimento sobre o que é efetivamente o direito que você pode vir a exercer. Eu converso mais uma vez com a doutora Heloína, aqui presente conosco. Muito obrigado pela presença. Obrigada, boa tarde a todos. E esse bate-papo, Heloína, é para elucidar todas essas questões. Por exemplo, questão de cinema, pipoca no cinema. Muitas vezes você vai até o cinema. Por exemplo, valor de entrada do cinema, R$40. Vou comprar uma pipoca, um salgadinho, um chocolatinho, uma Coca-Cola, um refrigerante. Você gasta ali mais R$40 ou até mesmo um valor maior para que você possa assistir o teu filme. Posso levar de casa? Como é que funciona essa relação? O que é possível? Muitas vezes você já vê a placa indicativa, não é permitido ingresso com alimentos comprados fora do estabelecimento, fora ali do uso do próprio cinema. Doutora Heloína, afinal, o que pode e o que não pode levar ao cinema? Perfeito. É recorrente, muito comum, né, a pessoa chegar ao cinema e perceber que o estabelecimento tenta fazer o que chamamos de venda casada. Ou seja, além do ingresso para ver o filme, eles oferecem a pipoca, refrigerante, chocolates, outras coisas. O problema tem sido o preço dessas coisas, que acabam saindo até mais caro que o próprio ingresso. E se a finalidade da pessoa ir ao cinema é ver o filme, acaba sendo promover um comes e bebes ali. O consumidor, quando ele percebe essa placa, por exemplo, proibido entrar com alimentos, e é comum ver essa placa, isso é proibido. O cinema tem que permitir que você, consumidor, leve a sua pipoca, compre em um outro lugar, ou o seu refrigerante, ou o que você preferir, compre em um outro lugar e leve, sem precisar esconder na bolsa. Por quê? Porque o Código do Consumidor te permite isso. Então, você não é obrigado a comprar no cinema ou naquele ambiente do cinema aquelas mercadorias, né? Se submeter àqueles preços. Essa placa, então, que é muito comum, ela é uma forma muito subliminar de constranger, na verdade, o consumidor para que ele se sinta numa situação de que, olha, eu estou errado, como eu estou errado, eu não posso levar, então... E infelizmente existem até casos, então guarda, entrega para ele, porque nós vamos ao cinema, como coisa, eu não posso levar o meu alimento. Essa placa não tem validade alguma, então. Não tem validade alguma, é uma forma de inibir o consumidor. E deveria ser até proibido, na verdade. Mas nos dias de hoje ainda a gente encontra, né, uma forma de coagir, de inibir. Ele pode se sentir envergonhado, não querer discutir ali num momento em que ele está às vezes com os filhos. Então tem toda uma sedução também, essa venda, né, dos alimentos bem na porta do cinema, e acaba que os preços excessivos estão incomodando e a venda casada não é permitida. Então, o consumidor deve ignorar essa placa, deve fazer valer seus direitos, pode fazer uma reclamação no PROCON, conversa, né, com as crianças para que eles tenham uma consciência de que na realidade não se faz necessário aquilo, né, para que eles entendam o que está acontecendo. Muitas vezes você encontra do lado de fora do shopping ou próximo ao cinema um pipoqueiro com um preço muito melhor. Ou então outras opções de salgadinhos, outras guloseimas que você pode encontrar por ali
e fazer o uso com um preço mais acessível. Ou seja, você não pode ser impedido de levar o seu alimento para o cinema. De forma alguma. Se você fizer em casa, sua pipoca de micro-ondas, inclusive, você pode levar. E não precisa esconder. Perfeito. Doutor, uma segunda pergunta chegou para a gente, questão sobre limitação de quantidade. Muitas vezes está lá no supermercado, olha, hoje promoção especial, o litro de leite da marca X, né, por preço Y, até 10 unidades por pessoa, ou apenas 5 unidades, 20 unidades por pessoa. É válida essa colocação do estabelecimento, essa limitação que é imposta ao consumidor? É vedada a limitação. Então, se o estabelecimento fez uma promoção e o consumidor desejar comprar a quantidade que ele quiser, até tudo que estiver lá disponível, ele pode. Porque você não pode limitar o número de objetos ou coisas que a pessoa queira comprar. Perfeito. E sobre os contratos, os famosos contratos de adesão, que muitas vezes o consumidor ele não tem a prerrogativa de pontuar ali. Não é? Como devem ser esses contratos? Muitas vezes eles são extensos, são muitas as folhas. Nós temos até um desenho ilustrativo que eu quero que vocês assistam antes da resposta da doutora Heloína. Vamos lá. Tome a pólice, senhor, é só assinar embaixo. Ah, sim! Agora eu estou segurado contra tudo. Senhor, leia a última linha. Só não está segurado se for atingido por um míssil teleguiado. Mas quem vai ser atingido por um teleguiado? Trapaceiros, ladrões de galinha, paus d'água, caloteiros. Esta é a sua última chance, senhor. Ah, me dá isso aqui que eu assino. Estou segurado. Leia a última linha. Você não está segurado se saltar da janela. Então, observem, na verdade, a importância do detalhe. Você tem que estar atento ao detalhe. É isso mesmo, doutora? Essa letra minúscula a gente tem que observar também? Como é que isso funciona? Fazia parte dos usos e costumes, e não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Você vê essa animação, né, uma animação antiga e foi produzida fora do Brasil, o que demonstra que não somos apenas nós que temos esse tipo de contrato, ou tínhamos esse tipo de contrato, em que era comum ter letras miúdas. E geralmente o que tinha de mais importante ou mais grave vinha escrito exatamente nessas letras miúdas. E é interessantíssimo porque me parece que é uma prática que inclusive nos dias de hoje continua ocorrendo em outros lugares do mundo, né? Nós temos aí um filme, o Doutor Estranho, ele brinca com isso. Então tem um momento que ele vai fazer um feitiço e ele consulta um livro e diz, nossa, eu preciso ler nas letras miúdas, o aviso vem sempre depois em letras miúdas. Então me parece uma prática mundial. O Código do Consumidor, para proteger o consumidor disso, ele determinou que os contratos, primeiro ele tem que ter uma letra de fácil entendimento. Então não pode ser uma letra muito desenhada, complicada, que atrapalhe a leitura. Uma letra mais simples, de forma que basta olhar para que você consiga compreender. E não é só o desenho que pode atrapalhar a leitura, mais que isso, a linguagem. Então os termos utilizados no contrato, eles devem ser muito claros, né? Eles devem ser limpos, com palavras simples, ao alcance de todos. Se a doutora me permite, infelizmente, o contrato, às vezes, ele segue tão somente um aspecto formal, porque são tantas folhas, com letras tão miúdas, que é mais ou menos o seguinte, olha, assina aqui, né, você está levando o seu produto, o seu serviço, assina aqui e fica com a sua cópia. Mas o ideal é que você leia. Só que para ler, você precisa ter essa facilidade de
de acesso ao documento, né? O consumidor precisa ter essa facilidade para poder exercer o seu direito. É verdade. O consumidor também, por sua vez, tem que ter a paciência de ler e procurar entender este contrato. Então, o código, ele determina que ele seja simples e fácil. E aí fica a parte do consumidor que também precisa, né, ter a paciência de ler, se não entender, consultar alguém. Hoje em dia você tem internet, acaba ficando fácil para que você entenda o que está sendo dito e o que você está realmente contratando. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o Black Friday, aquele dia especial com preços promocionais. Muitas vezes o consumidor se prepara para essa data, para esse dia, junta ali as suas economias para que ele consiga um preço diferenciado em relação ao bem, ao serviço que ele deseja. Infelizmente, são inúmeras as reclamações e as críticas no sentido de que o preço, ele me parece que não está mais baixo, não está mais atrativo. Como é que funciona essa prática do Black Friday? Não são todos que operam dessa forma, mas o consumidor tem que ficar atento ao quê, doutora? Quando está chegando próximo da Black Friday, o que algumas lojas costumam fazer? O que o mercado tem chamado de maquiagem de preços. Então, antes da data específica, a loja ela aumenta o preço e aí ela dá a impressão de que promoveu um desconto, quando na verdade ela já vinha operando num preço mais baixo meses antes. Então, o alerta para o consumidor é que, por exemplo, eu tenho algo que eu já desejo, que eu estou planejando comprar, é algo mais caro, então eu quero aproveitar essa promoção. Eu já começo, meses antes, a observar esses preços. E ainda, o que se indica ao consumidor que perceber que houve a maquiagem de preços, que denuncie. Que denuncie por quê? Porque essas empresas elas atrapalham até a promoção, inclusive das lojas que trabalham corretamente. Perfeito, é verdade. Então, o consumidor, se ele começar a observar antes, ele vai poder avaliar se houve mesmo um desconto, se ele experimentou realmente alguma vantagem ou não. O ideal é que ele faça esse monitoramento, já que é uma compra programada, existe toda uma expectativa que ele já comece a acompanhar qual é a política de preço daquele produto em relação àquele período que vai anteceder o dia especial ao Black Friday, não é? Exatamente. E mesmo sendo Black Friday, ele pode, durante o dia, também fazer pesquisas. Porque entre uma loja e outra, você verifica diferenças grandes de preço. Então, já que é para aproveitar a promoção, tomar esse cuidado, não comprar por impulso. Não acreditar só no cartaz que está dizendo 50% de desconto. Que às vezes não é bem isso que vem ocorrendo, né? Perfeito. Nós iremos a um breve intervalo e já retornaremos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Não saiam daí. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, sou médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre a importância de uma especialidade médica voltada para o envelhecimento, para o atendimento das pessoas idosas. É bastante diferente do que um atendimento clínico geral, como vocês conhecem. Na geriatria, a gente tem preocupações no cuidado com os pacientes bastante diferentes do que com o atendimento de um adulto. Vocês vão ver que é muito mais frequente que aconteçam problemas de memória, pessoas que têm problemas com o uso de certos medicamentos, chance da pessoa ter quedas, problemas relacionados com incontinência urinária, muito frequente pessoas que têm depressão, e todos esses fatores eles estão relacionados com as doenças, com os problemas de saúde e com a prevenção que a gente tem que fazer. Então, ficar bem atento
porque o atendimento da pessoa idosa não é somente o atendimento de um adulto que está com mais anos, ele é um atendimento especializado. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva? Ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade. Entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com a doutora Heloína Paiva Martins, que está esclarecendo aqui as dúvidas do consumidor, não é? Doutora Heloína, a questão do conserto, né? O consumidor tem um problema na geladeira, na televisão, ele leva para consertar, eventualmente volta com problema e surge aí uma suspeita de que a peça utilizada no conserto não é uma peça nova. Tá? Vem uma suspeita nesse sentido. Primeiro eu pergunto, o conserto deve ser realizado com peças novas? Como é que funciona essa situação? Evidentemente, sim. A não ser que haja um combinado, né, que o produto não esteja mais na garantia, então já passou da garantia, o consumidor vai contratar os serviços e ele aceita uma peça já usada, é permitido também. Mas a partir do momento que vem um orçamento, pressupõe-se que a peça é nova. Se não houver um aviso muito claro de que a peça é recondicionada, o consumidor vai entender que essa peça é nova. E se ele vier a descobrir que ela não é nova, que foi utilizada uma peça já usada no seu produto, inclusive para a assistência técnica ou para a empresa que fizer o reparo, isso é crime. Ou seja, é crime você se valer de uma peça usada para a realização desse conserto. Sim, é uma enganação, até porque um embuste fica muito escondido. Muitas vezes o consumidor não vai nem perceber, ele só vai de repente suspeitar que, poxa, o reparo não foi bom,
quebrou muito rapidamente, muitas vezes ele não vai nem perceber que foi utilizado. Por quê? Porque geralmente as peças são internas. Um carro, por exemplo, a gente não entende, você não consegue abrir e verificar. Você não leva uma comprovação, exatamente, uma nota da e ainda peça, aqui no carro mais fácil, porque acaba tendo nota fiscal, eu posso exigir a nota fiscal da peça. Mas digamos outros produtos, um liquidificador, alguma coisa assim, ninguém vai exigir, olha, eu quero a nota fiscal da peça que o senhor colocou aí. Então, o que acontece? Inclusive, tirando já como gancho, né, o consumidor, ao suspeitar, ele pode denunciar. E ele não tem que comprovar que essa peça... Esse é um ponto crucial, porque muitas vezes o consumidor pensa da seguinte forma, mas eu não tenho como provar que a peça é usada. Eu tenho certeza que a peça é usada, mas eu não tenho como provar. Então, sobre o ponto de vista da facilitação do acesso à justiça, como é que se posiciona o Código de Defesa do Consumidor? A quem cabe essa prova, no caso? O Código, para trazer essa facilidade ao acesso à justiça, ele inverteu, nós chamamos tecnicamente de inversão do ônus da prova. Ou seja, o consumidor, basta que ele denuncie. Quem vai ter que provar que a peça era nova, por exemplo, às vezes através de uma perícia técnica, alguma coisa assim, e tudo isso é muito custoso em um processo judicial, é o prestador de serviço que fez o reparo. Ou seja, mediante a suspeita, o consumidor faz a afirmação, né, e cabe aí à empresa produzir prova no sentido de que não, a peça é nova, e só vai conseguir produzir a prova que é nova se realmente for. Se realmente for, exatamente. Perfeito. Doutora, sobre o ponto de vista das embalagens, dos rótulos, muitas vezes o consumidor é seduzido por aquela embalagem maravilhosa e depois fala, poxa, mas esse produto não me atende porque eu queria, na verdade, um produto menos lactose, mais lactose, enfim. O que deve conter nessas embalagens? Se é um remédio, nós temos a bula do remédio, né? Nós não temos a bula de um outro produto para fim de consumo. Então, o que devem conter essas embalagens? O consumidor ele tem total direito à informação do que ele está adquirindo. Todas as embalagens elas devem trazer de forma muito rápida e fácil essas informações, principalmente se o produto trouxer prejuízos à saúde, por exemplo. Então, a famosa caveirinha, caso seja alguma coisa venenosa, se for cortante, se for poluente, se for transgênico, aquele famoso triângulo com o T, né, que inclusive a gente encontra em embalagens de rações para animais. Então, é necessário que tenham todas as informações que são importantes para que o consumidor conheça, pelo menos, a utilização e a consequência da utilização daquele produto. Como utilizar, né, e a consequência dessa utilização. Seria como se nós tivéssemos as contraindicações, porque muitas vezes quem vai expor à venda, quem vai vender, ele mostra o lado positivo do produto. Sim. Mas se houver alguma contraindicação, essa rotulagem externa tem que mostrar também. É necessário que se coloque de forma visível e clara todas essas informações. Perfeito. Doutora, muitas vezes propaganda, né? O indivíduo compra um determinado serviço, um determinado produto e fala, poxa, comprei, mas essa propaganda é enganosa. Propaganda enganosa. O que é propaganda enganosa? A propaganda enganosa é a que te dá a sensação de que você está comprando algo e quando você pega o produto ou adquire o serviço, você se dá conta de que você foi levado como um bobo, né? Então, ela exalta muito o produto de forma que ele não corresponde de forma alguma com a realidade. Uma coisa que é muito comum e que a gente acaba não percebendo, e o brasileiro, por ser muito simpático,
faz muita piada e acaba brincando com isso, são as propagandas que nós temos, por exemplo, em fast food, a fotografia do sanduíche. Quem conseguiu alguma vez receber um sanduíche pelo menos parecido com aquele da foto? Verdade. E assim, para evitar a tal da propaganda enganosa, eles colocam bem pequenininho do lado, foto ilustrativa. Né? Ou às vezes o automóvel, né? Eis lá o preço, R$40 mil. Aí você vê aquele carro bonito com aquelas rodas maravilhosas, mas aí vem lá embaixo, né? Imagem meramente ilustrativa. Sim, porque o seu vai vir como dos Flintstones. É o banco, Você que o volante. Exatamente. Aí quando chega lá, mas o senhor queria roda? Não, mas o senhor quer um motor? Bom, se o senhor quiser, Tudo nós é estamos à parte. brincando, mas é quase isso. É que o código, ele nos protege. Há todo um tratamento para a sedução do consumidor, para te levar até lá. Exatamente. Aí a hora que você fala, eu quero este, é um preço diferenciado. Um preço diferenciado. E nós vemos isso acontecer muito, com muita frequência. Os pais têm que ficar atentos, porque comercial de brinquedo, então eles mostram uma animação, o brinquedo pula, salta fogos e não sei o quê, ou a casinha das bonecas, elas escorregam, e aí depois vem aquele brinquedo que a criança, ela nem vai utilizar. Porque ele não faz nada daquilo. Cria-se uma expectativa na criança, né, em relação... Exatamente. Então, assim, é super difícil, né, hoje em dia, para os pais competirem com esses criadores. Porque tem gente que faz curso lá fora para criar esses comerciais fabulosos e, assim, tem que se prestar atenção, não é permitida, né, o comercial, a propaganda enganosa não é permitida. Mas a gente ainda consegue encontrar muito disso por aí. Vai muito, na verdade, do empenho do consumidor no sentido de fazer prevalecer os seus direitos, né? Sim. Doutora Eloína, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero imensamente agradecer a presença da doutora mais uma vez aqui conosco. Eu quero agradecer o convite. Muito obrigada. E você aí de casa, fique com a gente, www.bcc Television. Tchau, até a próxima.